O quanto que você tem servido com alegria, tem sentido alegria em ser quem você é, em ter os talentos que você tem, em fazer o que você faz. Bom dia, família, pai, mãe, Thalita, bom dia, Leia. Hoje é o dia 2 dessa semana que a gente está falando sobre trabalhar com propósito, né? Bom dia, Josi, Ricardo. Deixa eu colocar bom dia, Conso. Vou colocar o assunto aqui. Ontem a gente falou que nós estamos aqui para receber e espalhar bênçãos, né? Então tudo que a gente recebe na vida, inclusive as nossas características, as nossas habilidades, dons, talentos, é para, igual um rio, transbordar em algum lugar, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da gente se permitir fazer aquilo que a gente gosta. Porque aquilo que Deus colocou no nosso coração, que alegra o nosso coração, tem a ver com aquilo que a gente veio aqui para fazer. Então hoje é um dia de reflexões bem interessantes. Vou trazer um pouquinho também de conhecimento sistêmico sobre padrões familiares. Estamos no dia 30 de 40, hein? Reta final do devocional. Hoje eu acordei com a cabeça bem agitada, então eu tô respirando bastante para ficar centrada aqui. Convido vocês a fazer o mesmo. A respirar para olhar para dentro. E eu quero que você, nessa live, você vá pensando no que você gosta de fazer, enquanto você vai me ouvindo, tá? Para quem tá chegando hoje, tem alguém chegando hoje aqui? Bom dia, Carol. Acho que é a Carol. A Josi, talvez. A Josi já esteve aqui, não sei quantas vezes. A gente tá nessa jornada aqui, que hoje faz 30 dias. Bom dia, Rosileide. E nós já trabalhamos aqui vários assuntos, né? Várias questões da nossa vida. A gente já trabalhou por que a gente tá aqui, por que a gente nasceu. Será que a gente nasceu por acaso? Será que a gente nasceu acidentalmente ou não? E espiritualmente falando, ninguém nasceu por acaso, nenhuma experiência por acaso. Esse foi o tema da primeira semana. Ah, Jos, que legal. Que legal que está no terceiro dia. Todos os outros estão salvos, os outros 29 devocionais estão salvos no meu perfil, tá? Na semana 2 a gente falou sobre como a gente foi criado para agradar a Deus. E agradar a Deus é como agradar um pai, é ser feliz, é prosperar, é levar as bênçãos adiante. Na semana 3 a gente falou do segundo dos 5 propósitos bíblicos, né, da nossa vida. Como a gente foi feito para fazer parte da família de Deus. E o que isso significa? Significa a gente se relacionar, significa a gente fazer trocas. É através das trocas que os nossos propósitos ganham sentido. É no servir ao outro e ser servida do propósito do outro que as nossas vidas ganham sentido. Na semana passada a gente falou do terceiro propósito, que é nos tornarmos semelhantes a Cristo. É trabalhar a nossa maturidade espiritual, é exercer um ministério. E hoje a gente está no segundo dia do quarto propósito, que é servir a Deus. Bom dia, Débora, que bom que você está aqui. Bom dia, Rô, Jô. Então nessa semana a gente está trabalhando propósito de uma forma bem específica, né? E o propósito é algo que se busca muito, se existe uma curiosidade muito grande. Quando eu falo isso com os meus clientes, é um assunto que eles sempre querem aprofundar. Qual que é meu propósito de vida? Por que eu tô aqui? E nós temos um propósito em comum, que é o quê? É ser exatamente quem nós somos,
É a Tainá ser quem ela é a Débora ser quem ela é a Rosângela ser quem ela é. Por quê? Porque nós somos desse jeito particular e é nisso que a gente é único, que a gente soma, que a gente agrega, né? Então o nosso propósito é sempre a gente ser quem a gente é e usar aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente faz com facilidade, aquilo que a gente gosta de fazer para servir uns aos outros. Então hoje essa é a pergunta que eu quero que fique te rondando durante essa live. O que eu gosto de fazer? Eu tenho feito o que eu gosto de fazer? Porque o verdadeiro serviço, o melhor serviço vem de um coração alegre. E aqui eu vou falar também do que vai tirando a gente desse caminho, vai fazendo a gente às vezes levar a vida de uma forma muito automática, muito robótica, e a gente vai perdendo esse prazer, vai perdendo essa alegria no coração, e isso vai tirando a nossa energia, vai tirando a nossa presença até. A gente fica ali no piloto automático e as coisas vão passando. Então, antes de eu começar a leitura, gente, vamos convidar pelo menos 2 amigos para estarem aqui. Hoje eu vou convidar bastante gente que eu tô inspirada. Aí. Respira fundo. Abre o coração para ouvir. E eu vou começar aqui a leitura do capítulo 30 do devocional Uma Vida com Propósitos. Formado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. O povo que formei para mim proclamará meu louvor. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura desse planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam, alguns voam. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes dos arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. Bom dia, Priscila, bom dia, Janaína, que bom ter vocês aqui. Então comece a pensar em quais são as minhas características? Eu, Priscila, eu, Janaína, eu, Tainá. Se for para eu fazer uma descrição minha, quais características eu colocaria? Será que eu sou uma pessoa muito fazedora? Ou eu sou uma pessoa muito ouvinte? Eu sou uma pessoa muito comunicativa? Eu sou uma pessoa muito cuidadosa naquilo que eu faço, muito detalhista? Eu sou uma pessoa muito objetiva, muito ousada, muito corajosa? O que Deus colocou em mim? E como que isso se expressa naquilo que eu estou construindo na minha vida, naquilo que eu estou fazendo? Bom dia, Meire, bem-vinda. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus,
não é produto de linha de montagem em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Você é para ser exatamente quem você é, do jeito que você é. Deus propositadamente o formou para que você lhe servisse de um modo que tornasse o seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza. As partes interiores do meu corpo e as uniste no ventre da minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Como disse Ethel Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas Ele planejou cada dia da sua vida para favorecer o processo de formação. Então aquilo de bom que acontece com você está te energizando, está te motivando, e aquilo de ruim está te moldando, está construindo forças e habilidades em você. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Isso significa que nada na sua vida é insignificante. Nada não era para ter acontecido. Deus usa tudo o que acontece para moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a sua obra. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Então aqui eu pergunto de novo: o que você gosta de fazer? O que você gostava de fazer como criança? O que tornava você um pouquinho diferente das pessoas com quem você convivia? O que a gente mais gosta na vida não é pessoas com quem a gente pode ser exatamente a gente mesmo e se sente à vontade e se sente aceito? Faz sentido isso que eu tô falando? Só que o que acontece? Todos nós temos muita... A gente foi feito pro relacionamento. E porque a gente foi feito pro relacionamento, a gente tem muita vontade de pertencer. E nessa vontade de pertencer, de forma às vezes cega, sem pensar muito a respeito, o que a gente busca na nossa vida? Se encaixar. E aí, ao se encaixar, a gente começa a ver aquilo que a gente tem de diferente como algo ruim. E a gente às vezes se afasta daquilo que a gente tem de diferente. E a gente vai se tornando um pouco mais parecido com as pessoas que a gente convive, talvez com as pessoas da nossa família. Só que aí a gente vai abrindo mão de quem a gente vai deixando de fazer aquilo que traz alegria para o nosso coração, e a gente vai para a vida dessa forma mais fria, dessa forma mais sempre cansada, sempre sem energia. Faz sentido o que eu tô falando? Então olha para os desafios que você tem hoje, para as limitações que você tem hoje na sua vida, e percebe se elas não são parecidas ou iguais às pessoas com quem você convive, com a sua família de origem. Faz sentido o que eu tô falando? Às vezes a gente não está fazendo aquilo que nos faz felizes, ou não está fazendo do jeito que a gente queria fazer, do nosso jeito. Por quê? Porque isso vai me tornar diferente do sistema ao qual eu pertenço. E aí eu não me permito. Quantas pessoas não falam assim: ah, eu queria muito fazer tal coisa, mas isso não é pra mim. Por quê? Porque às vezes ninguém da família dessa pessoa teve essa experiência, fez isso, rompeu esse limite talvez.
E aí eu também não me dou o direito. Isso se chama amor cego. Quando para pertencer eu acredito que eu preciso ser igual, que eu preciso me anular, que eu preciso compartilhar o mesmo destino do outro. Só que a minha questão é, se eu for um pouquinho além desse padrão, eu estou favorecendo a criação de novas possibilidades para mim e para o meu sistema, ou eu estou só piorando a situação e me afastando do meu sistema? Por isso que isso é um amor cego. Porque ele acha que ele está fazendo o que é melhor para o sistema, mas na verdade o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que é mais confortável. E às vezes o que é mais confortável não é o que vai nos fazer mais felizes, não é o que vai abrir novas possibilidades para o nosso sistema, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que se inspiram e precisam de nós. E será que eu ficar me limitando e tentando ficar na mesma dessas pessoas, do meu sistema, isso é realmente fazer um bom uso de tudo que eles já fizeram por mim? Isso é eu permitir que o rio de bênçãos venha para mim e flua desaguando? Ou eu fico que nem um mar morto, deixando tudo parado aqui, porque eu não me permito fluir, não me permito transbordar? E às vezes essa vontade da gente de pertencer e de ser igual faz com que a gente veja aquilo que a gente tem de diferente como defeito. Muitas vezes na minha infância e adolescência, perceba o que a gente está fazendo aqui nessa live. O que eu estou fazendo aqui nessa live? Eu estou lendo um livro. Eu estou fazendo um devocional com vocês. E na minha infância, eu fui a criança que era muito estudiosa, que era muito nerd, que era muito chata, que era muito certinha. A criança que às vezes as amigas não convidavam para fazer alguma coisa porque ia dar bronca nelas. E por algum tempo eu me senti mal com isso. Eu comecei a me recolher no meu casulo porque eu sou muito chata. Às vezes naquilo que você acha que você é chato, que você não pertence, que você deveria ser diferente, é onde está o teu propósito. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Porque e se a Tainá abre mão de ser nerd, de seguir o aprendizado contínuo, de buscar a sabedoria? Quantas oportunidades a Tainá não perderia se ela abrisse mão desse amor pelo aprendizado? Mas eu tive que me permitir ser a chata. Eu tive que me apropriar de ser a chata. Cara, talvez seja isso o meu propósito. Então a gente tem que entender que os nossos defeitos também trazem informações importantes sobre nós. Porque defeito é um julgamento. Às vezes a gente está vendo como defeito, por quê? Porque são coisas diferentes, que às vezes incomodam outras pessoas, que trazem um pouquinho de desconforto. A Bíblia diz que você é maravilhosamente complexo. Você é uma combinação de múltiplos fatores. Que bom, Débora. É isso. Então, às vezes, a Tainá chata por gostar muito de ler, de estudar e de ensinar, né? Sempre uma professora, desde pequenininha. Outras pessoas vai ser por outros motivos. Então tem criança, por exemplo, os maiores empreendedores são pessoas muito mandonas. Muito mandonas. E se não fossem mandonas, não conseguiriam empreender. E às vezes fica lá se culpando e negando essa parte de si mesmo e se enfraquecendo por isso. Então, quando a gente se apropria dos nossos defeitos e entende que eles são o lado B das nossas maiores forças, das nossas maiores qualidades, isso deixa de doer dentro da gente. Poxa, eu sou meio mandona mesmo, eu sou meio brava e olha o tanto que eu consegui na minha vida sendo assim.
Quantas mães hoje em dia se culpando por ser chata, por ficar no pé do filho, sendo que às vezes é por isso que ela está sendo uma boa mãe, está preparando essa criança para a vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Se a gente ficar tentando se encaixar sempre, a gente não vai cumprir o nosso propósito. Para ajudá-lo a lembrá-lo dos múltiplos fatores que formam você, eu criei um acróstico simples. Forma. Nesse capítulo e no próximo conheceremos esses 5 fatores e explicarei como descobrir e usar a sua forma. Como Deus lhe dá forma para o ministério. Toda vez que Deus... Exatamente, Renata. A gente precisa ver. Será que eu não estou incomodando, mas na verdade isso aqui não é realmente um problema? Hoje cedo eu tive essa reflexão. Hoje cedo eu estava pensando, eu acordei meio ansiosa, com a cabeça acelerada, desde ontem assim. E eu fiz uma oração, né, para Deus me ajudar, para eu estar aqui centrada na live e tal. E daí eu lembrei de uma conversa que eu tive com meu marido na noite passada. E a gente estava falando de como a gente sente saudade do meu sogro, ele principalmente sente saudade do pai dele que morreu. E daí eu pensei, cara, isso é um problema. Você ter saudade de uma pessoa que a gente não sabe quando que a gente vai se reencontrar. Não tem o que resolver, não tem o que fazer sobre isso e é uma dor muito grande. Isso é um problema. Tá com a mente acelerada por causa de questões do dia a dia do trabalho? Isso não é um problema. Às vezes a gente incomodar um pouquinho porque a gente tem uma personalidade particular, porque a gente está se permitindo ser autêntico, não é um problema. Faz sentido? Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Forma significa formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas da experiência. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades especiais exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Não recebe esses dons, né? Não recebe, que eu digo, não toma, porque está disponível para todo mundo, mas a gente precisa tomar. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los. Por isso são dons, são presentes. Eles são expressão da graça de Deus conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é você que escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explica, é o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide o dom que cada pessoa deve receber. Então, quantas vezes, talvez, na vida, você como eu já não tenha se culpado pelos dons que você não tem, pelas forças que você não tem, em vez de você se apropriar das forças que você tem. Mas Deus talvez tenha me feito para ser justamente desse jeito aqui, para eu brilhar justamente nisso aqui, ainda que nessas outras situações eu não brilhe, eu não vá tão bem assim. Tudo bem, ninguém é perfeito, ninguém tem todos os dons, né? Todas as respostas. Deus aprecia diversidade e deseja que sejamos especiais. Desse modo, não há um dom que seja concedido a todos e ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus, ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício, mas para o benefício dos outros, exatamente como outros cristãos receberam dons para te beneficiar. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos uma igreja.
Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos se beneficiam. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se você não usar os seus dons, eles serão frustrados. Então, por exemplo, falando da Tainá chata da infância, né, que ficava dando bronca, que dava uma de professora das amigas. Esse era o meu papel ali. O meu papel ali não era ser igual a elas. Não era fazer exatamente o que elas estavam fazendo. Tem aquela pessoa que numa turma vai ser a pessoa que diverte. Outra vai ser a que chama atenção, né? Chama atenção pro que precisa ser feito. Outra pessoa vai ser a que apazigua os ânimos. Outra vai trazer uma visão que ninguém estava vendo. Mas nenhuma dessas pessoas vai ter todas as respostas. Nenhuma dessas pessoas vai ser unanimidade. Você já parou para descobrir os seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Então, o que se destaca em você? O que talvez incomode em você? Talvez esteja aí. O que traz alegria para você e que às vezes você não se permite? Esses dias atrás eu estava fazendo uma sessão de coaching de carreira de uma pessoa que quer dar aula. E ela falou assim, e liderar. Tainá, às vezes eu me pergunto se eu tenho jeito para isso, porque eu sou tão brincalhona, eu sou tão informal. E aí eu falei para ela, mas o que isso impede você de ensinar as pessoas? Talvez seja até mais fácil, mais gostoso de aprender com uma professora brincalhona. A gente tem que ter muito cuidado com isso, e isso começa na nossa infância, com as broncas que a gente leva. Às vezes a gente leva isso para sempre, né? Se encaixa demais até na expectativa dos outros. Então, o que mais atrai uns nos outros? É a nossa autenticidade, é a gente saber que tem uma pessoa real ali. Uma das coisas que as pessoas, por exemplo, a Débora aqui na live falou assim, nossa, como eu me identifico. Por quê? Porque eu contei a minha história. Se eu fico aqui só robotizada, tipo, eu preciso passar só o devocional, eu não vou contar a história, eu não vou fazer pausa na minha leitura, às vezes eu não estou colocando a minha identidade aqui. E aí quando eu não coloco a minha identidade aqui, fica tudo muito vazio, não faz sentido? E hoje muitos profissionais estão assim, não, esse aqui é um ambiente que eu preciso ser assim. E aí o que acontece? A pessoa vai perdendo o prazer no que ela está fazendo. O trabalho pode se tornar um peso. Então hoje você tem trabalhado, tem se permitido levar o seu jeito de ser para o teu trabalho ou não? Ou está no automático, ou está no como deveria ser? E quanto prazer isso tem te trazido? Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. Muitas vezes, na verdade, não é do dom diferente que a gente está se ressentindo. A gente está se ressentindo do fato de que a gente está completamente encaixado, a gente está completamente distanciado da nossa identidade, da nossa liberdade de ser quem a gente é. E é isso que nos incomoda no outro. Mas se eu tive que abrir mão da minha autenticidade, da minha espontaneidade para eu me encaixar aqui, por que o outro não está se encaixando? Só que daí eu acho que é o dom dele que é mais divertido que o meu, que é mais gostoso que o meu. E não é, é o jeito dele. É o fato de que ele tem ali, ele tem o brilho próprio dele. O que você está fazendo hoje, você está permitindo que tenha o teu brilho próprio? Porque é isso que vai te trazer realização, é isso que vai te trazer leveza. Você tem levado isso? O segundo ocorre quando a gente espera que mais alguém tenha os nossos dons. Faça o que nós fomos chamados a fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo.
Então, lembrando da Tainá lá da infância, né? A chata, a CDF, a nerd, a estudiosa. Se eu ficasse esperando que todas as minhas amigas fossem iguais a mim, eu ia estar caindo nessa projeção. Se eu achasse que eu tinha que ser igual a elas e eu tinha que gostar menos de estudar, gostar menos de buscar sabedoria, eu ia estar incorrendo no primeiro erro. E na verdade, a gente ser quem a gente é não atrapalha em nada o outro ser quem ele é também. Na verdade, ajuda. Então, às vezes, é a falta dessa reflexão de: mas faz sentido? Eu realmente preciso me encaixar? Ou talvez isso seja uma convenção social de pessoas que também acabaram se rendendo e talvez não estejam nem um pouco felizes com isso. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério. Mas eles em particular não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais te interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. Então, aquilo que você gosta de fazer faz parte da sua missão. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou o que as circunstâncias o forçam a ser. O seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Olha que lindo isso. Assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares, cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único, que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. Então tem coisas que a Tainá gosta e tem coisas que a Tainá não gosta. Tem coisas que a Fer, que a Detinha, que a Lisângela gostam e tem coisas que elas não gostam. Essas são pistas sobre onde deveríamos estar servindo. E também são pistas sobre o que alegra o nosso coração, sobre o que nos dá energia emocional para que a gente cumpra os nossos propósitos com alegria, com saúde, com satisfação. O quanto que eu tenho me ocupado de alegrar o meu coração, de fazer aquilo que me dá aquele quentinho, que me recarrega, que me faz feliz, que traz um sorriso para o meu rosto. Quantas vezes a gente acaba deixando de lado coisas que a gente gosta e essa ficha caiu aqui para mim, preparando essa live. Porque a gente está perdido nas obrigações, nas tarefas, naquilo que a gente tem que fazer. E às vezes não abre um espacinho e às vezes está lá no automático, robótico. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada para me divertir. Não estou fazendo nada só porque eu gosto de fazer. Você tem feito. E o quanto você tem feito, percebe o reflexo que isso tem tido no seu trabalho? Se você tem feito bastante, você tem sido feliz com o seu desempenho no seu trabalho,
E se você tem feito pouco coisas que você gosta, você sente que isso está também te faltando essa energia para o seu trabalho? Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse da sua família. De onde vieram esses interesses? Eles vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão da sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como eles podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. Por isso que eu tô desde o começo da live. O que você gosta de fazer e o quanto que você tem feito o que você gosta de fazer. Hoje a maioria das pessoas acredita que os resultados que elas têm, que o desempenho que elas têm depende exclusivamente de disciplina e de comprometimento. E disciplina e comprometimento são indispensáveis, mas a gente precisa de energia emocional também, a gente precisa estar bem. E estar bem não é uma obra do acaso. Umas pessoas estão sempre bem, outras não. Algumas pessoas estão sempre bem porque elas estão sempre fazendo coisas que as faz bem. E outras pessoas nunca fazem aquilo que faz bem para elas. Daí também fica muito difícil elas conseguirem, só porque elas decidiram que elas têm que estar bem, estar bem. Por exemplo, quando o seu carro quebra, você não dá uma bronca no carro. Você pode até dar bronca no carro, mas não vai fazer diferença nenhuma. Você leva o carro para a oficina para ver o que precisa ser ajustado dentro dele, não é? E quando você não está se sentindo bem? Você dá bronca em si mesmo, você fala que você não tinha que estar se sentindo daquele jeito? Ou você olha para dentro para ver o que está desencaixado? Para fazer alguma coisa a respeito? Você cuida da sua mente do jeito que você cuida do seu lugar preferido no mundo? Você deixaria que o seu lugar preferido do mundo talvez seja a cozinha da tua casa, talvez seja o seu quarto, talvez seja a tua sala, talvez seja o seu escritório. Você deixaria que outras pessoas depositassem lixo nesse lugar? Você deixaria? Eu imagino que você não deixaria. Agora a minha pergunta para você é: e na sua mente? O quanto que você tem removido o lixo que vai se acumulando na sua mente? Você tem tido o mesmo cuidado com a sua mente que você tem tido com o lugar que você mais gosta de frequentar? Com o lugar que você mais gosta de cuidar e de estar? Porque a sua mente é um lugar do qual você nunca sai. Você está nele 24 horas por dia. E você está dando manutenção para sua mente como você dá para tua casa? Bom dia, Carla, Fábio, Esther, bem-vindas. Quem tem cuidado da mente ou não tem cuidado da mente? Me contem aqui, isso eu quero ouvir de vocês. E cuidar da sua mente é isso, é você ter um espaço na tua vida para aquilo que você gosta. É você ter um momento na sua vida para se cuidar quando você não está se sentindo bem. Não é esperar que você tenha recursos internos do nada. Então as pessoas acham aí, Esther, obrigada, viu? Pela sinceridade. Às vezes as pessoas acham que alta performance é você tomar a decisão de não, eu vou fazer tudo e eu vou dar o meu melhor em tudo e tudo vai acontecer perfeitamente. E é aí que a pessoa se frustra, é aí que a pessoa se sente às vezes enganada, injustiçada. O que vai fazer você performar na vida é o quão bem você se cuida. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então a gente precisa cuidar. É igual o carro. Um carro que está com a manutenção em dia, que está com combustível de qualidade, ele vai andar bem. Qual que é o combustível que você tem se dado, que você tem dado para a tua mente, que você tem dado para o teu coração?
Porque trabalho, não importa o quanto você ame, é trabalho. Tem uma frase que fala assim: descubra o que você ama fazer e nunca mais trabalhe na sua vida. Eu discordo dessa frase. Porque trabalho é trabalho. Eu amo, eu sou muito realizada com o que eu faço. Mas nós somos seres emocionais, as nossas emoções fazem isso aqui, ó. Não é todo dia que a gente está motivado, não é todo dia que a gente está com energia, não é todos os aspectos e compromissos do nosso trabalho que a gente tem facilidade de fazer. Principalmente quando a gente é profissional autônomo, porque ser autônomo é ser ao mesmo tempo vários departamentos de uma mesma empresa. Então trabalho é trabalho. Eu não posso colocar toda a minha expectativa de felicidade sobre o trabalho. Eu não tenho só esse papel na minha vida. A minha felicidade pode vir da minha relação com Deus. A minha felicidade pode vir do meu autocuidado, de eu ter lazer na minha vida, de eu fazer aquilo que alegra o meu coração, de eu cuidar da minha mente, de eu ter momentos de relaxamento, de contemplação. Eu tenho feito isso por mim? Porque aí quando eu vou para o trabalho, eu vou para transbordar, eu não vou para caçar algo ali que faça o meu dia valer a pena. Faz sentido, gente? Me digam aqui. Como que você sabe quando que você está servindo a Deus de coração? Então, gente, ó, não tem, faz todo sentido. Pega papel e caneta se você puder e toma uma decisão. O que eu não tenho feito por mim? Como que isso tem se refletido nos meus resultados? E o que eu posso melhorar a partir dessa compreensão? Porque são pequenas coisas. Hoje me caiu essa ficha aqui, que eu tô num ritmo corrido. E eu pensei, puxa, faz dias que eu não canto. Eu amo cantar. Eu não canto bem, mas eu amo cantar. E é uma coisa que alegra o meu coração, que faz eu começar qualquer atividade com outra energia. O que você gosta de fazer que não tem feito? O lazer, o descanso, eles são amortecedores emocionais para o estresse do dia a dia. Então coloca aí alguma coisa para você, tá? Como que você sabe quando você está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamentos, porque você ama servir dessa forma. O que é isso que você gosta de fazer pelos outros e que você faz só pelo gosto de fazer? O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que você faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que você se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que eu odeio para ganhar bastante dinheiro. Um dia eu vou deixá-lo para fazer o que eu gosto. Isso é um grande desperdício de tempo. Primeiro, porque se o preço que eu vou pagar de ficar fazendo algo que eu odeio fazer é muito alto, eu vou ficar infeliz, eu vou perder saúde. E segundo, que eu posso ser feliz em outros pilares da vida. Eu posso ter momentos de alegria no meu dia, de domingo a domingo, que não precisam esperar uma condição futura. Porque se for pra gente esperar uma condição futura pra gente ser feliz, sempre vai ter mais uma coisa. Quem nunca sonhou muito com uma coisa, talvez com uma casa, com um carro, com um trabalho, com... não sei. Sonhou muito com alguma coisa. Conseguiu aqui. Passou, sei lá, 90 dias. A ciência, se eu não me engano, fala que são 90 dias até a gente se adaptar a alguma coisa.
aquilo já não era mais especial e você já estava sonhando com outra coisa. Já aconteceu isso com você? Então, cuidado com isso de quando acontecer isso eu vou ser feliz, quando acontecer isso eu vou descansar, quando acontecer isso eu vou aproveitar, porque a vida está acontecendo no momento presente e nós nos adaptamos facilmente a tudo. Então, aquilo que a gente acha que vai trazer felicidade absoluta para a nossa vida, daqui a pouco é só mais uma coisa na nossa vida, porque nós somos adaptáveis, inclusive aquilo que é bom. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com aquilo que há no seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante para nossa felicidade que dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Não se conforme apenas em alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é suficiente. No final das contas, ela não te satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no seu coração. Seguir o seu coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus colocou no seu coração e faça isso para a glória do Senhor. O que alegra o seu coração? Você tem feito o que alegra o seu coração? Para terminar, eu vou contar uma historinha que eu gosto muito e que vai te ensinar muito. Sobre isso que eu falei essa live, tá? Essa história é contada por um estudante universitário, tá? No primeiro dia de aula, nosso professor se apresentou aos alunos e nos desafiou a que nos apresentássemos a alguém que ainda não conhecêssemos. Eu fiquei em pé para olhar ao redor quando uma mão suave tocou o meu ombro. Olhei para trás e vi uma pequena senhora, velhinha e toda enrugada, sorrindo radiante para mim. Um sorriso lindo que iluminava todo o seu ser. Ela disse: "Ei, bonitão, meu nome é Rose. Eu tenho 87 anos de idade. Posso te dar um abraço?" Eu ri e respondi: "Claro que pode." E ela me deu um gigantesco apertão. Não resisti e perguntei: "Mas por que você está na faculdade em tão tenra e inocente idade?" E ela respondeu bem-humorada: "Eu tô aqui para encontrar um marido rico, casar, ter um casal de filhos e então me aposentar e viajar." "Tá brincando, né?" eu disse. Eu estava curioso em saber o que havia motivado ela a entrar nesse desafio com a sua idade, né? Com 87 anos, entrando na faculdade. E ela respondeu: "Eu sempre sonhei em ter estudo universitário e agora eu tô tendo um." Após a aula, nós caminhamos para o prédio da União dos Estudantes e dividimos um milkshake de chocolate. Nos tornamos amigos instantaneamente. Todos os dias, nos próximos 3 meses, nós teríamos aulas juntos e falaríamos sem parar. Eu ficava sempre extasiado ouvindo aquela máquina do tempo compartilhar sua experiência e sabedoria comigo. No decurso de 1 ano, Rose tornou-se um ícone no campus universitário e fazia amigos facilmente onde quer que ela fosse. Ela adorava se vestir bem e revelava-se na atenção que lhe davam os outros estudantes. Ela estava curtindo a vida. No fim do semestre, convidamos Rose para falar no nosso banquete de futebol. Jamais esquecerei o que ela nos ensinou. Ela foi apresentada e se aproximou do pódio. Quando ela começou a ler sua fala, já preparada, deixou cair 3 das 5 folhas no chão. Frustrada,
E um pouco embaraçada, ela pegou o microfone e disse simplesmente: "Me desculpem, eu tô muito nervosa. Eu não vou conseguir colocar meus papéis em ordem de novo. Então eu vou apenas falar para vocês aquilo que eu sei." Enquanto a gente ria, ela limpou a garganta e começou: "Nós não paramos de jogar porque ficamos velhos. Nós ficamos velhos porque paramos de jogar. Existem somente 4 segredos para continuarmos jovens, felizes e conseguir o sucesso. O primeiro, você precisa rir e encontrar humor em cada dia. Segundo, você precisa ter um sonho. Quando você perde seus sonhos, você morre. Nós temos tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem desconfiam. Terceiro, há uma enorme diferença entre envelhecer e crescer. Se você tem 19 anos de idade e fica deitado na cama um ano inteiro sem fazer nada de produtivo, você ficará com 20 anos. Se eu tenho 87 anos e ficar na cama por um ano e não fizer coisa alguma, eu ficarei com 88. Qualquer um, mais cedo ou mais tarde, ficará mais velho. Isso não exige talento nem habilidade. É uma consequência natural da vida. A ideia é crescer através das oportunidades. E por último, não tenha remorsos. Os velhos geralmente não se arrependem daquilo que fizeram, mas sim do que deixaram de fazer. As únicas pessoas que têm medo da morte são aquelas que têm remorsos. Ela concluiu seu discurso cantando corajosamente. Ela desafiou cada um de nós a estudar poesia e a vivê-la na nossa vida diária. No fim do ano, Rose terminou o último ano da faculdade que começara há tantos anos atrás. Uma semana depois da formatura, Rose morreu tranquilamente em seu sono. Mais de 2.000 alunos da faculdade foram ao seu funeral, em tributo à maravilhosa mulher que ensinou, através do seu exemplo, que nunca é tarde demais para ser tudo aquilo que você provavelmente pode ser, se realmente desejar. A pergunta para você refletir hoje: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? O que alegra meu coração e que talvez eu não tenha feito ultimamente? Fez sentido, gente? O verdadeiro serviço, o serviço que agrada a Deus, parte de um coração alegre. E às vezes a gente fica apegado às impossibilidades, às escolhas que a gente já fez, e a gente não percebe as possibilidades que a gente tem daqui pra frente. Olha a história da Rose. Que bom. Então é isso, gente. Quem curtiu a live, depois curte lá no feed, vou deixar gravada. Convida seus amigos para estar aqui, faltam 10 dias, de devocional. Desejo um ótimo dia para vocês. Tome uma decisão de fazer algo que te faz bem, algo que você gosta. Nutra seus recursos internos. E nos vemos amanhã às 7, combinado? Fiquem com Deus e um beijo. Tchau, tchau.